Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho o prazer de receber para o clipe do Gutenberg o executivo William Nunes. William Nunes empreendeu uma carreira bem-sucedida nas empresas Voith e também na TRW Autopeças. Ele reside na Europa entre Itália e Alemanha pelos últimos 15 anos. E agora ele deseja retornar ao país, ao Brasil, a fim de dar continuidade à sua carreira. O William é formado em engenharia, ele tem um MBA em gerenciamento de projetos e também um MBA pelo IMD. Todos esses cursos feitos em instituições de primeira classe. Antes de começar a entrevistar o William, eu gostaria naturalmente de dar boas-vindas a você, dizer que é um grande prazer tê-lo aqui nesse nosso clipe. Eu é que agradeço, Gutenberg, é um prazer estar aqui junto com você, participando dos clipes e desse seleto grupo de executivos que você tem assessorado. Muito bem. O prazer é todo meu, William, e eu espero que nós estejamos ajudando aquelas pessoas que nos veem nesse clipe do Gutenberg. Antes de começar a entrevista com o William, eu gostaria de ler um e-mail que recebi do executivo Ronaldo Costa Pinto, diretor para a América Latina de Recursos Humanos da empresa Amgen, uma empresa do setor farmacêutico. Ele diz: parabéns, Gutenberg, você inspira os executivos que têm o privilégio de conhecer a sua obra. São mais de 50 anos de compartilhamento de sabedoria. Agradeço a você, Ronaldo, pelas suas generosas palavras. E eu espero que Deus me dê muita luz, muita sabedoria, muito conhecimento e muitos anos de vida, para que eu possa continuar nesta minha missão ou neste meu sacerdócio, como costumo dizer. Muito bem, William, eu agora gostaria de lhe fazer algumas perguntas. A primeira é a seguinte: que tipo de mensagem um executivo que vive há mais ou há quase 15 anos na Europa, entre Itália e Alemanha, como já declinei, atuando no desenvolvimento de negócios e projetos numa economia de primeiro mundo ou desenvolvida, tem a transferir quando ele deseja voltar para o seu país de origem? Gutenberg, eu diria o seguinte, acho que para responder essa pergunta, eu contaria uma história. Essa história se trata de um case que foi estudado, pesquisado, e durante o MBA que eu fiz em 2010, foi constatado, pesquisado um caso, e eu espero que dentre os nossos telespectadores não tenha ninguém sensível a esse assunto, porque foi pesquisado por que alguns executivos, ou por que executivos em empresas sediadas nas Torres Gêmeas durante o atentado de Nova York em setembro, executivos sobreviveram, enquanto outros de outras empresas sucumbiram aos escombros do acidente. A pesquisa revelou que os executivos que sobreviveram já tinham intuído, já tinham feito uma análise de risco que precisavam estabelecer planos de emergência, planos de fuga, face a acontecimentos que não eram previstos. E enquanto outros, no dia que aconteceu o atentado, no momento se reuniram em salas de reunião para olhar na internet o que estava acontecendo e decidir o que iam fazer, perdendo um tempo precioso de escapar antes de que o prédio colapsasse. A moral, o que nós podemos fazer é uma analogia com o mundo dos negócios. Então, nós temos que entender que mesmo durante crise existem grandes oportunidades. E isso se mostrou com esse exemplo na próprio atentado. E eu deixaria aqui como moral dessa história que nós não podemos esperar que o mundo se torne um lugar mais seguro, seja para a nossa sobrevivência pessoal, que
a gestão, os negócios. E o que faz a diferença é saber estar preparado com uma análise de risco, com as probabilidades, os danos, uma análise de sensibilidade para que a gente possa tomar decisão e o drive disso tudo é o timing. E eu penso que dessa forma tenha respondido a pergunta. Além disso, é bom acrescentar que nessas circunstâncias, o executivo que passa tanto tempo no exterior, ele tem uma visão diferenciada do mundo, dos costumes, das legislações, da culinária, dos agentes sociais, dos aspectos religiosos de outros países. E, naturalmente, tudo isso contribui quando um executivo do seu nível volta para o seu país. Porque, como, de certa forma, disse, você vem com a mente extremamente aberta. Muito bom. Vamos, então, para a segunda questão. Qual a avaliação que você faz como executivo que viveu há tanto tempo lá fora? Faz da nossa realidade brasileira um país que vem perdendo tempo, que vem perdendo oportunidades, que não faz os investimentos devidos na educação, principalmente. E aí nós nos tornamos um país que, em nível de matemática, quando você compara com os países desenvolvidos, nós representamos 2%. Isso é, somos um país totalmente ignorante em termos de matemática. Qual é o futuro deste país? E é isso que eu gostaria de saber de você. Gutenberg diria o seguinte: o fato de ter passado todos esses quase 15 anos fora e com esse mundo globalizado, permitindo que a gente saiba de tudo o que acontece em tempo real pelo mundo, me permitiu acompanhar todos os pontos, todos os passos da trajetória brasileira, além da paixão e o desejo por um Brasil melhor. Eu diria que eu vejo um Brasil hoje numa crise, uma crise de eficiência tremenda. E diria até que o Brasil sofre de um índice medíocre dos 10%. Quando a gente compara o Brasil com as economias emergentes, vamos dizer, uma China, o índice médio de crescimento no século XXI do Brasil comparado a uma China é exatamente os 10%, alinhado com os países desenvolvidos. Então, o índice de crescimento do Brasil é praticamente igual ao de Estados Unidos, Canadá, Alemanha, porém, da outra parte, a gente vai ver que o Brasil também ocupa um índice de 10% quando a gente compara o valor agregado por população economicamente ativa. Então, nesse aspecto, assim, comparando com os Estados Unidos, que tem 110 mil dólares por empregado ano, o Brasil ocupa índice de 10 mil dólares por empregado ano. E comparando também com países na América Latina, o Chile já ocupa praticamente, tem um índice 3 vezes maior que o Brasil. Então, é um problema de eficiência. E face aos cenários atuais no curto e médio prazo de recessão, eu não vejo uma outra alternativa que a busca incessante pela eficiência e trabalhar duramente para aumentar a produtividade, porque não vai ter outra alternativa para o Brasil. É isso mesmo. Poderíamos dar como exemplo entre China, Coreia e Brasil, por exemplo, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, o que era a Coreia? A Coreia hoje domina diferentes setores do segmento da tecnologia, automóveis, a indústria automobilística é muito forte. A China também vem se posicionando no mundo inteiro. Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que o nosso capitalismo é um capitalismo doente. É um capitalismo patologicamente em transmutação.
Isso é, nós deixamos de ser capitalistas de donos, de proprietários, para sermos um capitalismo de gerentes. E o gerente não usa o seu dinheiro, ele usa o dinheiro do outro. Portanto, ele não pode ter o compromisso que deveria ter se o dinheiro fosse seu. Um belo exemplo disso é a própria Petrobras, que perdeu 21 bilhões na corrupção e na má gestão. E aqueles que estavam na cúpula do conselho, até agora não aconteceu absolutamente nada, absolutamente nada. Então, na verdade, o Brasil precisa passar por uma grande revolução industrial. O empresário brasileiro precisa passar também por uma mutação, por uma transformação gigantesca. E nós temos de incentivar essa nossa juventude, a juventude brasileira, a desenvolver o seu espírito criativo, o seu espírito empreendedor, de tal forma que possamos criar uma nação forte dentro de 25 a 30 anos. Eu espero que nós não percamos outra vez o bonde da história. William, eu gostaria de lhe fazer uma terceira pergunta. Que tipo de experiência você adquiriu no exterior que, ao voltar ao Brasil, você pode dar uma contribuição verdadeira a uma organização brasileira ou até mesmo uma multinacional instalada no país? Gutenberg, eu começaria evidenciando que a oportunidade de ter uma carreira, uma oportunidade de trabalho no exterior, agrega valor à carreira não só do executivo, agrega valor ao indivíduo como um todo. Uhum. Para continuar ou para inspirar e motivar times, porém, são mandatórios alguns quesitos. Diria primeiro que uma visão global do mundo de negócios para executar projetos em diferentes partes do mundo. Segundo, planejar os recursos, planejar o passo a passo, planejar da negociação à execução desses projetos. Porém, não é só isso. Competir, trabalhar em diferentes lugares exige que a capacidade de competir. E para competir, você vai ter que o executivo vai ter que se adaptar à realidade local para saber jogar o jogo, ou até mudar o jogo. Ele vai precisar ser mentalmente flexível para poder pensar fora da caixa. Ele vai precisar dominar outros idiomas para facilitar a comunicação. Excelente. Além disso, um outro quesito muito importante é que o executivo não pode jamais comparar o país de origem com a realidade onde ele está trabalhando. Por quê? Conceitos próprios muito rígidos ancoram esse executivo a facilmente navegar pelos diferentes departamentos de uma empresa. E por último, eu diria, o executivo vai ter que saber olhar o tratamento de uma forma diferente. Nesses países desenvolvidos, existe o tratamento formal, existe uma discreta diferença entre o pessoal e o profissional, que aqui no Brasil eles se misturam. Isso tudo para poder agregar valor aos projetos, aos times e à tomada de decisão muito importante, como a gente já mencionou anteriormente. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, de tudo isso que o William falou, eu acho que eu gostaria de destacar alguns pontos. Primeira coisa, quando você vai para o exterior e volta para o Brasil, você aprende a ser mais competitivo. Segundo, você valoriza a meritocracia. Terceiro, você não é mais movido pelo jeitinho brasileiro. Exato. Isto é, aquela filosofia que foi estabelecida pelo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu, isso não existe no exterior. Ou você é competente, ou você trabalha duro, ou você faz o seu trabalho com excelência, ou você está na rua. E isso é muito importante, que é isso que o Brasil precisa atualmente. Os dois grandes males do Brasil, quais são? A má administração. Por quê? Porque temos péssimos gestores, principalmente no campo público.
E em segundo lugar, a corrupção que é generalizada. Ela ataca não apenas as empresas públicas, mas também a corrupção na empresa privada. E isso é importante, que alguém que vem de fora saiba e tenha consciência de que ele precisa trazer um novo estilo de gestão para o nosso país, a fim de que nos tornemos um país competitivo. Eu quero agradecer a você, William, pela sua participação. Eu lhe desejo todo o sucesso do mundo ao voltar para o Brasil, e eu tenho certeza que você será recolocado em breve. Muito obrigado, Gutenberg. É um prazer estar aqui com você novamente. O prazer é todo meu. E gostaria de convidá-lo para que visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, onde você encontra os nossos clipes, que é um serviço diferenciado para profissionais que estão em projetos de transição de carreira. A Gutenberg Consultores é a única empresa do país, é a pioneira nesse serviço. E parece que cada dia nós somos inspirados a fazer diferente de nossos concorrentes. Quero também pedir para que você me mande um e-mail dizendo se gostou do nosso trabalho, se você tem uma crítica a fazer, se você tem uma sugestão. É extremamente importante que haja essa sua participação, de tal forma que a nossa contribuição possa ser mais valiosa para você e para a sua organização. Mais uma vez, muito obrigado, e eu peço que você leia a partir de quarta-feira, desta próxima quarta-feira, o meu novo artigo. É um artigo longo, onde eu falo sobre a má gestão e a corrupção no país. Eu acredito que você vai gostar desse artigo, porque ele foi redigido de forma totalmente diferente daquilo que você conhece. Portanto, mais uma vez, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até lá!